E aí, pessoal, tudo bom? Sou eu, Gustavo Holanda. Vamos para mais uma aulinha de química. Hoje a gente vai falar de algo que é bem importante na química, tá certo? Que é a alotropia. Então, pessoal, o que é alotropia? Alotropia é quando o mesmo elemento forma mais de uma substância simples diferente. Como assim, Gustavo? Olha, imagina que a gente tem o carbono, o elemento carbono tão conhecido, o elemento da família 14, da família 4A. O carbono, ele pode formar uma gama de substâncias simples. Vou só fazer uma lembrança. Substância simples é quando eu tenho apenas um único elemento formando aquela matéria. Por exemplo, C, carbono, quando ele se junta a vários outros átomos de carbono, aí forma o que a gente conhece como uma substância simples. Se eu tiver, por exemplo, H2O, aí não é uma substância simples, é uma substância composta, porque ela é formada por mais de um elemento. Lembrou? Então vamos lá. Alotropia, olha esse nome, alotropia, é quando que o mesmo elemento forma mais de uma substância simples diferente. Então, pessoal, pensa comigo. Eu tenho o carbono. Ele forma grafite, diamante, fulereno, nanotubos, grafeno. São várias substâncias simples formadas apenas por carbono, que a natureza arrumou a estrutura de forma diferente e eles têm propriedades muito diversas. Só para a gente ter uma ideia, diamante é uma pedra preciosa, não conduz corrente elétrica e nada arrisca um diamante. Já o grafite, todos nós usamos, por exemplo, para escrever. Ele é um condutor de corrente elétrica. E o grafeno é uma estrutura nova, descoberta há poucos anos, há uma década mais ou menos. Então, você tem o grafeno, que é uma das formas alotrópicas do carbono, com características muito interessantes, pessoal. Vamos lá. O diamante, ele é formado em hibridação sp3. Então, olha, quando a gente fala de diamante, veja como é interessante isso. Quando a gente fala de diamante, ele não conduz corrente elétrica, ele exige o quê? Nada arrisca um diamante, nada arrisca. Para você lapidar um diamante, tem que ter outro diamante. Então, ele tem as características dele, ele é um tetraedro. Os seus átomos se juntam formando um tetraedro. Já o alótropo grafite forma lâminas com hibridação sp2. O que quer dizer isso? Ele tem uma forma laminar. Essa forma de várias lâminas dá a ele a capacidade de ser um ótimo condutor de corrente elétrica. Vê bem, outro detalhe, eu quero falar sobre o grafeno. O grafeno é um material do futuro e do presente também, tá? O grafeno, pessoal, é o material mais condutivo do mundo. Mais condutivo do mundo. A espessura do grafeno é o material mais fino da Terra. É 1 milhão de vezes mais fino do que um cabelo humano. A força do grafeno é 200 vezes, preste atenção, 200 vezes mais forte que o aço. Aço, ele é 200 vezes mais forte que o aço. Ele é maleável, transparente, flexível, impermeável e, olha bem, ele é bidimensional, tá? O primeiro material 2D do mundo, abrindo as portas para um novo campo de experimentos. Então, ele é flexível, condutor, ele é durável, é impermeável, é resistente, é translúcido, é fino e é rígido. Essas características fazem do grafeno um produto que potencialmente ele vai ser usado como, por exemplo, para turbinar a internet. Internet que a gente sofre tanto aqui no nosso país, né? Ele vai ser bateria de celular. Você vai ter celular
agora já tem que vão carregar em 10 segundos e vão demorar uma semana, tá? Com a bateria de grafeno. Ele vai ser usado para embalar alimentos, um papel antibactericida, antibacteriano, melhor dizendo, né? Ele vai ser usado em preservativos, porque devido à sua impermeabilidade, o grafeno está sendo usado para fazer preservativos, tá? Que vão ser tão fininhos que praticamente serão imperceptíveis. Ele vai poder isolar tumores na medicina, vai poder trabalhar com os dentes, pessoal. Já tem testes realizando ele com o grafeno na Universidade dos Estados Unidos, que prevê a criação de um sensor de grafeno em formato de uma tatuagem para monitorar a saúde bucal, transmissão de FM, da frequência modulada, né? Dessalinizador de água, acelerar chips, olha, sequenciar DNA, tem já grandes investimentos na área do grafeno. E o grafeno também, aí com essas suas características, ele é um alótropo do carbono. O outro, pessoal, é o fulereno. Buckminster Fullereno. Esse nome dele é em homenagem a um arquiteto, tá? Ele é uma forma alotrópica, é uma molécula com geralmente 60 átomos de carbono. Ele é usado, pessoal, na medicina. O fullereno parece uma bola, né? Uma bola. Ele é usado na medicina, na nanotecnologia, que quase não saía, na nanotecnologia. Então, pessoal, você nota que o carbono pode formar diversas substâncias simples com usos também bastante diversos, principalmente o grafeno, né? O grafeno que vai nos permitir um avanço significativo em várias áreas. Outra forma alotrópica que a gente pode também falar é do enxofre, tá? O enxofre, pessoal, também é uma forma alotrópica bem conhecida, porque o elemento enxofre pode formar, por exemplo, o enxofre chamado enxofre rômbico e o enxofre chamado enxofre monoclínico. Olha, pessoal, enxofre rômbico e enxofre monoclínico têm suas características, tá certo? A ocorrência dos alótropos do enxofre. Então, olha, ambos possuem a mesma forma, oito átomos de enxofre ligados entre si. A diferença principal está no fato de que a forma geométrica, os retículos cristalinos e que esses átomos estão rearranjados no espaço, o monoclínico é um alótropo, cujo aspecto é igual a cristais bem fininhos, em forma de agulha. Ele é encontrado principalmente em regiões vulcânicas. Já o enxofre rômbico, mostrado, né, para a gente ter uma ideia dele, é um romboedro, mostrado como um romboedro, ele é o mais comum, tá? Seus cristais são maiores e são de um amarelo transparente. Veja, pessoal, essas duas estruturas são ciclos, mas os cristais possuem arranjos diferentes, que resultam em cristais o quê? De formatos diferentes e com propriedades também diferentes. Só para ter uma ideia, o enxofre rômbico é muito mais denso do que o enxofre monoclínico. O seu ponto de fusão também é diferente, tá? E olha para aí, você pode ter uma ideia que a principal aplicação do enxofre é na produção do ácido sulfúrico, H2SO4. O ácido sulfúrico que mede a riqueza de um país até, não é isso? Então, vou dizer, a aplicação dele é em larga escala. Aí vai sendo fertilizante, bateria de automóvel, é usado até no refino de petróleo. Então, pessoal, você nota que a forma alotrópica é algo que a gente usa no dia a dia. Não é uma coisa solta. A gente viu que o carbono tem formas alotrópicas bastante interessantes e você viu também que o enxofre também tem a sua forma alotrópica. O outro que vale a pena a gente citar é o oxigênio. O oxigênio, ele tem duas formas alotrópicas bem conhecidas da gente. Uma é o gás oxigênio, que está fazendo com que estejamos aqui vivos, né? E a outra é o ozônio. O ozônio, que entre outras funções, ele é um bactericida, né? No tratamento da água ele pode ser usado. Oxigênio é O2, ozônio O3. E também na proteção da camada de ozônio. Então, vê bem, pessoal, você nota que o ozônio tem uma função de proteger a Terra
da radiação ultravioleta intensa, não é? Então, são os dois alótropos do oxigênio, sendo claramente a forma de oxigênio mais estável do que a forma de ozônio. E o outro, pessoal, o último que a gente vai falar hoje é do fósforo. O fósforo, ele tem também a fórmula de fósforo vermelho, fósforo negro e fósforo branco. Olha bem, os alótropos do fósforo, a gente vai ter o fósforo vermelho como o mais comum. O fósforo branco, ele é extremamente reativo, pessoal. Ele queima com muita facilidade. É a forma muito venenosa do fósforo. Ele foi muito usado e ainda é usado em armas químicas. A gente deve lembrar que armas químicas têm um tratado entre os países que não se deve usar armas químicas. Mas, infelizmente, ainda se usa, tá? Se usou muito fósforo branco, por exemplo, no Vietnã, na Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos jogavam fósforo branco, soltava bombas de fósforo branco até na população civil, tá? Atualmente também tem algumas reclamações do pessoal, principalmente da faixa de Gaza, dizendo que está sendo levado lá, jogado lá, fósforo branco, queima de uma maneira cruel a pessoa, tá? Queima de uma maneira cruel a pessoa. Lembrando que o Protocolo de Genebra, de 1925, determinou que não se deveria usar armas químicas e nem armas biológicas. Pelo jeito, alguns países se acham no direito de continuar fazendo isso contra a humanidade. Aí, pessoal, o fósforo, essas duas formas, vermelho e branco, e o fósforo negro, nenhum desses tem no que a gente conhece como palito de fósforo. Porque o fósforo, ele é muito reativo. Então, no nosso país, tem um pouco de fósforo, na verdade, na caixa, na lixinha do lado. Mas o palito de fósforo não tem fósforo. Agora, vê bem. Então, a gente já sabe que a alotropia é quando o mesmo elemento forma mais de uma substância simples diferente. Ótimo. A gente também já sabe que os alótropos são carbono forma quem? Grafite, diamante, fulereno, grafeno, nanotubos. Lembrando que a forma mais estável é a mais comum. No carbono é o grafite, tá? O fósforo pode ser branco e vermelho, a forma mais estável é a vermelha, tá? A gente sabe também que o enxofre pode ser rômbico e monoclínico. Muito bem. E a gente também sabe que o oxigênio pode ser O2, que é o gás oxigênio, e O3, que é o gás ozônio. Pessoal, a alotropia pode ser pela arrumação das moléculas, que a gente chama de hibridação, e ele pode ser também pela atomicidade, quantidade de átomos na molécula. Por exemplo, O2 e O3. Uma tem 2 átomos e outra tem 3 átomos. Aí algumas pessoas me perguntam assim, Gustavo, qual é a diferença de alotropia para isotopia? Muito boa pergunta. Isótopos, P de prótons. Isótopos é para elemento, para átomo. É quando átomos apresentam o mesmo número de prótons, o mesmo número de cargas positivas. Aí a gente diz que eles são isótopos. A alotropia não é para o átomo. A alotropia é quando o quê? O mesmo elemento forma mais de uma substância. Então é substância, é outro papo, tá? Só tem carbono nos alótropos do carbono. Só tem enxofre nos alótropos do enxofre. São substâncias simples. Aí, olha, já que a gente falou de isótopos, então bora lembrar. Isótopos é quando os átomos têm o mesmo número de prótons, tá certo? Isóbaros são quando os átomos têm o mesmo número de massa. O que é o número de massa? É a soma de prótons mais nêutrons. E isótonos é quando tem o mesmo número de nêutrons, tá? Mesmo número de nêutrons, que são as partículas sem carga no núcleo, que tem a função de evitar a repulsão dos prótons. Lembre-se que se 2 átomos ou íons tiverem o mesmo número de elétrons, eles são isoeletrônicos. Gustavo, tu falasse átomos e íons, tu pode repetir isso para a gente? Claro, átomos é quando você tem o mesmo número de prótons e elétrons, ele não tem carga,
tá? O átomo é eletricamente neutro. E o íon é quando ele tem carga. O íon, ele pode ser cátion, quando ele é um íon positivo, ou seja, quando ele perde elétron, e ele pode ser ânion, quando ele é um íon negativo, ou seja, quando ele ganha elétron. Lembre-se, jamais ganha próton ou perde próton, porque existe um mandamento chamado jamais mexerás no núcleo. Você nem mexe em próton para botar nem para tirar. Se mexer no núcleo, é fenômeno nuclear, é radioatividade, é muita energia. Certo? Então, pessoal, fizemos hoje uma revisão bem legal. Espero que vocês tenham entendido. E a gente está sempre aqui à disposição de todos, tá? Beijão. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau.